Criança de 4 anos morre após ser picada por escorpião em Planaltina. CPI da Saúde, sindicalista entrega organograma com suposto esquema de recebimento de propina no GDF. Distrito Federal já tem quase 17 mil casos de dengue. O registro se aproxima da epidemia de 2010, que atingiu 20 mil pessoas em um ano. Veja também, DF Trans faz novo mutirão do passe livre e os atletas aqui do DF que conquistaram ouro e prata nos Jogos Mundiais da Turquia. Notícias da quinta-feira no DF em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. A presidente do Sindisaúde, Marli Rodrigues, saiu acompanhada por policiais após depor na CPI da Saúde. Ela disse que está se sentindo ameaçada depois que as gravações sobre o suposto esquema de propina no GDF foram divulgadas. À tarde, o vice-governador do DF, Renato Santana, também foi ouvido na Câmara Legislativa. O repórter Rodrigo Nunes acompanhou e tem as informações ao vivo. Boa noite, Rodrigo. O que o vice-governador falou sobre esse suposto esquema de propina? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A CPI da Saúde, ela segue em andamento. Neste momento, o vice-governador Renato Santana segue sendo ouvido aqui pelos deputados. O depoimento esse que já dura por volta de 2 horas e ele segue respondendo os questionamentos dos deputados. Renato Santana garantiu que está tranquilo quanto às investigações do caso. Ele ainda afirmou que não tem qualquer relacionamento próximo com a presidente do Sindisaúde, Marli Rodrigues, que também foi ouvida hoje pela manhã na CPI, e citou o nome do governador Rodrigo Hollenberg e da primeira-dama, Renato Santana. Afirmou que não teve conhecimento de nenhum outro caso de corrupção no GDF e defendeu o governador. Afirmou que avisou Rodrigo Hollenberg sobre o pagamento de propinas na Secretaria da Fazenda e o governador teria mandado investigar o caso. A nossa equipe acompanhou aqui todo o dia dessa CPI da Saúde e você vê o resultado disso na nossa reportagem. O depoimento do vice-governador Renato Santana começou com atraso, pouco antes das 5 da tarde. Ele levou documentos e disse que quer colaborar com as investigações. Esse é o meu dever. Se o cidadão está trazendo uma denúncia e eu recebo, primeiro, cabe ao governo sim apurar e dar a solução. Renato Santana defendeu o governador Rodrigo Hollenberg e disse que em momento algum apontou culpados pelo esquema de propina da Secretaria de Saúde. Quando eu relato a ela que tem um conhecimento de um episódio que possa estar acontecendo no âmbito da Secretaria da Fazenda, eu não estou dizendo que é o secretário da Fazenda, não estou dizendo que é o governador, não estou dizendo que é o vice-governador. Aliás, eu não estou dizendo que é absolutamente ninguém. Eu não sou denunciante nem denunciado. Pela manhã, os parlamentares da CPI ouviram a presidente do Sindisaúde, Marli Rodrigues. Inicialmente, o depoimento seria a portas fechadas, mas a Justiça aceitou o pedido do governo do Distrito Federal para que a sessão fosse pública. Marli disse que está proibida de dar detalhes que comprometam a investigação que já está em curso no Ministério Público, mas acabou revelando que descobriu irregularidades em um contrato de 12 milhões de reais por ano para a manutenção de 1.507 carros e disse também que há vícios na compra dos kits dengue. Hoje nós sabemos que na compra do kit da dengue custa R$ 8,00, pode ser comprado até por 22 e foi comprado por 55. Depois de algumas horas de depoimento, a sindicalista passou mal e a sessão foi interrompida. No retorno dos trabalhos, Marli entregou documentos sobre o caso aos deputados, entre eles um organograma mostrando como seria o esquema de distribuição de propina na secretaria. E na saída, ela já estava escoltada por policiais. O que eu posso dizer é o seguinte, nós fizemos a nossa contribuição, as provas que tinha foi entregue ao Ministério Público e ao Ministério Público de Contas e também aqui a Câmara
Legislativo. O organograma, a gente tem que ter muita cautela, porque ele não tem nome, ele foi escrito por alguém, então a gente não sabe em que circunstância, então tem que ter cautela. Os outros documentos serão avaliados a partir de agora, por isso já deixamos claro que ela será reconvocada. Os deputados da CPI aprovaram um requerimento pedindo cópias de todo o material entregue ao Ministério Público. Os próximos a serem ouvidos pela comissão serão o ex-secretário de Saúde, Fábio Gondim, o subsecretário da pasta, Marcelo Nóbrega, Marcos Júnior, ex-subsecretário, e Ricardo Cardoso, ex-diretor executivo do Fundo de Saúde do DF. Os casos de dengue voltaram a crescer no Distrito Federal. Já são 16.600 pessoas contaminadas nos últimos 7 meses. Os registros se aproximam do recorde histórico de 2010, uma epidemia que atingiu 20 mil pessoas em um ano. Até agora foram 13 mortes por dengue hemorrágica, a forma mais grave da doença. Os hospitais registraram ainda 133 casos de febre chikungunya. Quanto ao Zika vírus, também transmitido pelo Aedes aegypti, foram 175 notificações. 10 brasileiros foram presos acusados de planejarem um suposto atentado terrorista durante a Olimpíada. A operação secreta foi organizada pela Divisão Antiterrorismo da Polícia Federal. Vamos falar ao vivo com o Sérgio Amaral. Sérgio, quem são esses presos? Olha, Juliana, ninguém sabe os nomes desses presos, viu? Nem a Polícia Federal, nem a Justiça, nem o governo federal, ninguém quis divulgar detalhes e muito menos a identidade desses 10 brasileiros presos. Mesmo espalhados pelo país, o que se sabe é que eles se comunicavam pela internet e por aplicativos de mensagem, como WhatsApp e Telegram. Os setores de inteligência do governo já monitoram há muito tempo vários brasileiros, são mais de 40, acusados ou suspeitos de terem simpatia a radicais terroristas, principalmente do Estado Islâmico. Mas esse grupo, segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, passou da fronteira da simpatia para começar a preparar atos considerados terroristas. Um deles, considerado chefe do grupo, lá do Paraná, chegou a tentar comprar um rifle de grosso calibre lá no Paraguai. E essa foi a senha, então, para que os órgãos de segurança fossem à justiça para pedir a prisão desse grupo. O ministro Alexandre de Moraes explicou que o Brasil nunca foi alvo de terrorismo, mas por causa da Olimpíada, isso pode ter mudado a realidade. Vamos ver um pouquinho da fala do ministro da Justiça. O Brasil era um país neutro, sem relação com a coalizão contra o Estado Islâmico, a partir do momento que mudou em virtude, aí é citado expressamente em várias conversas, em virtude das Olimpíadas, como o Brasil vai receber inúmeros estrangeiros, ele passou a fazer parte do alvo dessas pessoas, só que sem citação específica. Olha, o ministro da Justiça ainda disse, Juliana, que em nenhum momento esse grupo teve contato direto, pessoal, com radicais do Estado Islâmico. A cobertura completa desse caso vocês acompanham daqui a pouquinho no Jornal da Band. Juliana? Obrigada, Sérgio, pelas informações. Atenção, estudantes que ainda estão com pendências no cartão do Passe Livre. O DF Trans vai fazer um novo mutirão de atendimento nesse fim de semana. As unidades da Galeria dos Estados e da Rodoviária vão funcionar das 8 da manhã às 4 da tarde. Já os postos do Na Hora de Taguatinga, Gama e Ceilândia estarão abertos das 8 da manhã até 1 da tarde. O DF Trans alerta que é necessário chegar com 40 minutos de antecedência do horário de fechamento dos postos para evitar transtornos. Outras informações no site www.dftrans.df.gov.br. Perigo em Taguatinga. Moradores da QNL reclamam da falta de sinalização e radares na região. As faixas de pedestres estão apagadas, motoristas não respeitam a velocidade da pista e a iluminação está comprometida. Veja.
O vídeo enviado para o WhatsApp da Band mostra a intensidade do trânsito na QL 13/15 em Taguatinga Norte. Os carros passam em alta velocidade, acima do limite permitido. Difícil até mesmo para outros motoristas acessarem a avenida. Imagine então como fica a situação para os pedestres. A faixa poderia ajudar na tarefa de atravessar a rua, mas está tão apagada que é difícil de ser vista. Foi bem aqui que uma mulher de 67 anos morreu atropelada no início da noite de segunda-feira. O motorista fugiu sem prestar socorro. Para este morador de Taguatinga, é preciso investir em sinalização, controles de velocidade e monitoramento. Não dá para ver aqui nas pistas a faixa, então muitas vezes o motorista até quer parar, porém ele não tem tempo de ver, né, a sinalização. Então está faltando também monitoramento das pistas, né, por meio de câmeras, né, de segurança. Pascoal faz caminhada frequentemente pela região. Ele observa que os galhos das árvores ao redor dos postes também atrapalham a iluminação das faixas. À noite, as árvores do canteiro central obstruem a iluminação pública. Este especialista de trânsito diz que é preciso priorizar a segurança e não apenas a fluidez do trânsito. Aqui é um local que nós temos várias árvores, isso cria sombra e cria à noite, fica muito escuro, tem que ter iluminação muito mais intensa, tá? E principalmente o controle de velocidade. Este agente sindical mostra as várias solicitações de redução de velocidade e iluminação pública feitas ao Detran e à SEB desde 2010. A resposta do Detran, do governo, para a comunidade é de que uma equipe será enviada ao local para fazer um levantamento. Apesar das reclamações dos moradores, o Detran informou que a região mostrada na reportagem está devidamente sinalizada. Disse que está prevista a instalação de barreiras eletrônicas até o final do ano e a redução da velocidade da pista de 60 para 50 km por hora, tanto na QNL como na QNM. O Detran informou ainda que equipes de educação de trânsito estão no local orientando motoristas e pedestres sobre o respeito à faixa e à legislação de trânsito. Com relação à iluminação e poda de árvores, a Nova Cap esclareceu que um engenheiro foi ao local e verificou que não podia fazer nada, pois compromete a estrutura das árvores. A alternativa é instalar postes de luz menores. Para a instalação dos novos postes, é necessário que a administração de Taguatinga solicite um projeto, orçamento e realize o empenho para a execução da obra. Em nota, a administração disse que vai solicitar o orçamento junto à SEB e só depois uma equipe da companhia vai avaliar o local e elaborar o projeto. E nós aqui da Band vamos ficar de olho. No setor comercial norte, o problema foi a falta de energia. Hoje cedo teve blackout de 2 horas na região. Resultado, prejuízo no comércio. Os lojistas de 2 shoppings da região acabaram abrindo as portas com 1 hora de atraso. A SEB informou que ocorreu um curto-circuito nos cabos de alta tensão na caixa subterrânea de um prédio do setor comercial norte. Por não conseguirem utilizar as máquinas de cartões de crédito e débito, alguns comerciantes perderam vendas. Segundo a companhia, o serviço foi restabelecido por volta das 11 horas. Presa a quadrilha acusada de montar empresas de fachada para aplicar golpes. 9 pessoas foram detidas. O grupo comprava mercadorias a crédito e, quando era cobrado, decretava falência e deixava o prejuízo para um laranja. Os produtos, entre eles ventiladores, liquidificadores e sanduicheiras, eram vendidos a supermercados da capital. Um empresário de Samambaia foi preso. Os acusados vão responder por organização criminosa e estelionato. Se condenados, podem pegar até 6 anos de prisão. Uma criança de 4 anos morreu após ser picada por escorpião em Planaltina. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, João. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. A criança morreu hoje de manhã, após, como você falou, ser picada por um escorpião. O menino foi levado pelos pais
para o Hospital Regional de Planaltina ontem à noite, quarta-feira. Segundo a Secretaria de Saúde, a criança recebeu tratamento adequado, fez uso do soro anti-escorpiônico contra o veneno do escorpião, mas teve uma piora no quadro e foi encaminhado para a UTI. A Secretaria afirma também que um leito foi disponibilizado no hospital de base, mas o paciente não resistiu às paradas cardiorrespiratórias. Ainda nessa semana, um escorpião foi encontrado lá no Hospital de Base de Brasília. O animal apareceu na ala da UTI e foi morto por um dos trabalhadores da unidade de saúde. O surgimento de escorpiões tem sido constante no hospital, segundo os servidores. Funcionários da equipe de limpeza da unidade vedaram parte dos ralos em salas no local e fizeram também um levantamento para evitar a entrada de novos escorpiões, como também providenciaram a dedetização. De volta com você no estúdio, Juliana. Até amanhã. Mais segurança em São Sebastião. A Polícia Civil fez uma operação nesta manhã para prender integrantes de 2 gangues rivais da cidade. Foram 40 mandados de prisão e de busca e apreensão. Veja. Segundo as investigações, em meio à guerra de gangues rivais, 16 pessoas já morreram em São Sebastião. Durante a operação, que mobilizou 100 policiais, foram identificados 12 integrantes da gangue do setor Morrinho e 16 do setor Matinho. Inclusive, adolescentes participavam das gangues. Os maiores envolvidos na prática já respondem por homicídio, roubo, furto e associação para o tráfico de drogas. O vídeo divulgado pela polícia mostra a prisão e a busca na casa de um dos suspeitos. Ele foi encaminhado para a delegacia de São Sebastião. Agora todos vão responder por organização criminosa e por porte ilegal de arma de fogo. Se condenados, podem pegar até 9 anos de prisão. Alerta: 40 mil casos de câncer de cabeça e pescoço devem ser diagnosticados ainda esse ano no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio o oncologista e professor de medicina Igor Morbeck. Boa noite, doutor. Obrigada por participar do Band Cidade. Para começar, eu queria saber do senhor, os tumores de cabeça e pescoço têm sintomas na fase inicial? São sintomas muitas vezes inespecíficos, ou seja, podem estar relacionados a outras doenças comuns, como aftas, dores no dente, rouquidão ou algum gânglio inflamado no pescoço. Mas é necessário valorizar esses sintomas se eles não melhoram com tratamentos locais ou com um curto espaço de tempo, por exemplo, 1 semana a 2. Agora, a evolução da doença, ela é rápida? A evolução costuma ser, sim, bem rápida, principalmente porque essa é uma região que alberga tumores muito agressivos. E esses tumores agressivos, eles podem progredir muitas vezes em poucos meses. Então, é necessário, na presença de algum sintoma, procurar rapidamente um especialista para poder avaliar o assunto. O especialista pode ser desde um dentista, que de uma maneira rotineira faz isso de maneira preventiva nas pessoas no dia a dia, ao passo que outros especialistas como cirurgiões de cabeça e pescoço, otorrinos, podem também ser procurados numa fase inicial para fazer um diagnóstico. O principal diagnóstico é dado por uma biópsia. Agora, aquela rouquidão persistente, pode ser um sinal desse tipo de tumor? Sim, a rouquidão pode ser um sinal e deve ser valorizado, principalmente uma rouquidão que persiste por várias semanas. Lembrando que é comum ter rouquidão nessa fase do ano, nessa época do ano, uma vez que secura, infecções virais promovem rouquidão, isso não deve ser exatamente um sinal de alerta. A rouquidão deve ser aquela rouquidão relacionada muitas vezes a pigarro, a tosse e principalmente indivíduos que tenham fatores de risco, que são os indivíduos tabagistas. Mas é aquela rouquidão tipo que você sente que está seca, né? Assim, não tem secreção ou Essa não? É uma rouquidão comum, né? Mas a rouquidão relacionada a tumores de laringe geralmente não estão relacionadas à secreção mesmo. É uma rouquidão que piora e uma rouquidão que altera a voz. O timbre da voz de fato está alterado e isso é persistente. É diferente de uma infecção onde passa geralmente com dias a algumas semanas. Agora, doutora, eu quero saber do senhor quais são os fatores de risco desse tipo de tumor? Esse é um ponto muito importante porque durante décadas nós sabemos que os principais fatores de risco dos tumores de cabeça e pescoço é o etilismo e o tabagismo, associado a más hábitos de higiene oral. Então, esses são os clássicos que estão relacionados a tumores agressivos nessa região. E o que se sabe hoje, já há alguns anos, é que o HPV, o vírus do HPV, ele tem um papel importantíssimo nos tumores de cabeça e pescoço, principalmente aqueles tumores localizados na orofaringe, que é aquela região da garganta.
Os tumores localizados nessa região, até 70% dos casos hoje são relacionados ao HPV. É importante que a epidemiologia desses tumores são de pacientes geralmente mais jovens, não com a faixa etária mais alta e geralmente não relacionado ao tabaco e ao álcool. E é absolutamente preventivo esse tipo de tumor com vacinas próprias para o HPV. Nossa, nunca a gente ia imaginar que o HPV teria relação com esse tipo de tumor na garganta, né? É verdade. Essa é uma informação que precisa ser melhor divulgada. É um dado relativamente recente, né? E isso tem cada vez mais estudos mostrando no todo mundo essa relação direta do HPV com tumores da orofaringe. O vírus, por sinal, não só o HPV, mas existe um tipo de vírus menos comum, chamado Epstein-Barr, que também está relacionado a tumores da nasofaringe, que é uma região mais superior, localizada atrás do nariz. Então, é importante, sim, alertar a população, principalmente do ponto de vista cultural, e vacinar precocemente as crianças, porque são mudanças dos hábitos sexuais que levaram a essa maior incidência do tumor nessa região. Tá certo, doutor. Obrigada pelas informações. À disposição. Viu? Veja a seguir, Casa Civil diz que presidente do Sindisaúde criou fatos absurdos e sem fundamento. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.